O atentado que quase matou o Trump é um novo capítulo de um longo histórico de violência contra políticos nos Estados Unidos. Chefes de Estado e de governo de todo o mundo se manifestaram em solidariedade ao ex-presidente. Take a look at what happened. O som dos disparos na pequena cidade de Butler, com pouco mais de 13 mil habitantes na Pensilvânia, repercutiu em todo o mundo e muito rapidamente. Líderes das nações mais importantes vieram a público para condenar a violência que atingiu o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma nota nas redes, o presidente Lula disse que o atentado deve ser repudiado por todos os defensores da democracia e diálogo e que o fato é inaceitável. O ex-presidente Jair Bolsonaro, admirador declarado de Trump, prestou solidariedade. Nós sabemos o potencial daquele homem em influenciar os destinos do mundo. E nós somos aliados aos pensamentos e ao espírito democrático daquele país. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestaram contra a violência na política, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Aqui nos Estados Unidos, desde ontem de tarde, o atentado contra Trump é praticamente o único assunto nas televisões, nos jornais e nas rodas de conversa. Se a eleição presidencial americana em novembro deste ano parecia ser a mais importante das últimas décadas, agora ela ganha contornos de uma grande disputa simbólica e de visões de mundo completamente diferentes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também admirador de Donald Trump, disse que o que aconteceu ontem na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi um ataque à América, à democracia, um ataque a todas as democracias. And continued strength. Na Ucrânia, outro país em guerra, o presidente Volodymyr Zelensky destacou que o fato mostra quanto é sério o desafio global para a democracia e que a violência em qualquer forma e em qualquer lugar nunca deve prevalecer. O presidente da Argentina, Javier Milei, colocou a foto do presidente Trump sendo socorrido pelos seguranças. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, escreveu que é um momento de lutar contra o ódio. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o presidente do país, Xi Jinping, expressou solidariedade a Trump. Na França, o presidente Macron avaliou que o atentado é uma tragédia para as democracias. Da Rússia, uma nota crítica do governo diz que os Estados Unidos precisam reavaliar sua política de incitação ao ódio a oponentes políticos, nações e povos. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, condenaram a violência política. A violência política e contra presidentes e ex-presidentes não é algo incomum nos Estados Unidos. 4 presidentes foram assassinados no período em que comandavam o país: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Kennedy, morto em 1963 a tiros por Lee Harvey Oswald, em Dallas, no Texas, enquanto passava de carro por uma das avenidas do centro da cidade. Outros presidentes sobreviveram a atentados, como Gerald Ford, em 1975, e Ronald Reagan, que foi atingido em 1981 na saída de um hotel em Washington. Ele ficou ferido, mas sobreviveu ao ataque. A imagem mais conhecida desse atentado contra Reagan é do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Alguns desses atentados que eu referi tiveram ou poderiam ter um matiz político, ou ser objeto de um complô de um grupo organizado contra aquele candidato, com ideologias contrárias àquele candidato. No caso específico que vimos de Donald Trump, o que temos de informação agora, mais parece um atentado de um lobo solitário. Atentados e mortes em processos eleitorais e na política como um todo vêm se tornando cada vez mais comum pelo mundo.
Divisões radicais carregadas de emoção e ódio têm acirrado as disputas e produzido violência. Em 2018, tivemos no Brasil a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro, que venceu a eleição daquele ano. No ano passado, um homem tentou atirar no rosto da vice-presidente e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O primeiro-ministro mais longevo da história do Japão, Shinzo Abe, foi assassinado no meio da rua num ato de campanha local em julho de 2022. Por fim, a morte de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, semanas antes da votação do primeiro turno em 2023. Não são só os Estados Unidos que estão polarizados entre republicanos e democratas, entre direita e esquerda. O mundo está polarizado, né? O mundo global, o globalismo de direita, o globalismo de esquerda, isso tudo nós vemos tanto no Brasil como vemos lá. Mas o conjunto de informações que nós temos hoje do que aconteceu no atentado a Donald Trump não nos liga necessariamente a razões políticas de direita ou de esquerda.